gente. A melhor auditora do Brasil, nossa fontaça aqui, professora Maria Lúcia Fatorelli. Bem-vinda aqui mais uma vez, Maria Lúcia. Obrigado por ter atendido nosso convite de novo, tá? Parceira. Muito grata, Panunzi. Bom dia, Gina. Bom dia. E hoje tem o Tebni e Viktorinovski aqui. É que nós estamos todo mundo com nome russo hoje aqui, ó. Fábio Panunziovski. Deixa eu corrigir. Eles declararam amor ao Putin. Significar Viktorinovski. Não, é porque eu elogio aqui os nomes das moças que têm nomes russos, entendeu? Isso começou a provocar uma certa inveja aqui entre, a galera aqui da TV Democracia, e a gente resolveu adotar aí sobrenomes russos como se nós fôssemos personagens do Tolstói, tá? Então, eu sou Fábio Panunziovski e é o Vitor Pinovski. O que é isso, Vitor? Cadê o sobrenome russo? Não, já estão me chamando de comunista no chat. Não dá, não pode fazer isso não. Aqui, eu estou no Chile. Aqui no Chile, o Ministério da Saúde fala que você tem que fazer quarentena, você não pode votar. Então eu vou voltar para o Victor Pino até passar o Muito bom. Maria Lúcia, deixa eu te falar. Eu sei que você deve estar doidinha para falar da PEC 32, mas eu queria conversar com você primeiro sobre um outro assunto que eu estou, assim, pasmo de ver. Ontem, pelo negócio da vacina do Bolsonaro, aquele piti que ele deu, proibindo as pessoas de se tratarem, de se prevenirem contra a doença, eu acho que esse embalo que vem por aí com 5G, eu queria a sua opinião sobre isso, porque é o seguinte, olha, não faz nenhum sentido econométrico, à luz do direito comercial, da defesa da concorrência, de repente você vetar um fornecedor de um equipamento que inclusive já está instalado, porque o equipamento 4G da Huawei só precisa de uma atualização de software para poder funcionar com 5G, quer dizer, barateando muito mais a instalação e atualização desse sistema, né? Aí eu te pergunto o seguinte, o governo brasileiro pode interferir dessa forma, falar, não quero esse cara aqui porque ele é chinês, numa manifestação absolutamente eivada de racismo aqui, na minha modesta opinião, ou não? Olha, como se o nacionalismo estivesse em alta, né? Com esse esquartejamento da Petrobras, vendendo as refinarias, com tudo isso que está acontecendo. Eu não sei se você viu essa semana o sufoco que a gente passou, porque o Senado quase votou a independência do Banco Central. De supetão. O relatório foi apresentado num dia, no dia seguinte quase foi aprovado, junto com a legalização da remuneração da sobra de caixa dos bancos. Maquiado um petista, né? Um petista que propôs essa vergonha. Você está achando, Panunzio, essas questões, assim, por exemplo, como a vacina, é absurdo, gente. Se já tem uma vacina avançada... Eu queria saber que diabo de liberalismo, porque o cara fala que é liberal, aí fala o seguinte, olha, Fábio Panunzi, você não pode tomar vacina da China porque eu não gosto da China. Que diabo de liberalismo que é esse? Maria Lúcia Fatorelli, olha, você não vai poder usar seu telefone pagando uma tarifa menor porque eu não gosto da Huawei, porque os caras são o perigo amarelo, né? Essa coisa toda. Quer dizer, é uma interferência, além de ser absolutamente conspurcadora do direito à concorrência, coisa toda. A minha dúvida é se pode fazer isso. Eu acho que o presidente da República não pode fazer isso, não? Será que pode? Fábio, e tem que avisar o presidente da República que a vacina de Oxford tem insumo chinês. Chinês, é lógico. O mundo está globalizado, gente. Esse negócio de nacionalismo só na cabeça de meia-dúzia de mentecato. Claro. Né, Maria Lúcia? Fábio, eu fico achando que isso aí, por exemplo, não tem lógica, né? Mali falou, até a outra vacina que ele está apoiando tem insumo chinês, então não é esse o ponto. Vocês concordam? Claro que não. Não é esse o ponto. Essas palhaçadas que ficam tomando conta da mídia, elas são insufladas, inclusive por aquela ala da esquerda, que se diz de esquerda, que se coloca muito ferrenha quando o assunto é direitos humanos, quando o assunto é direitos dos povos originários, defesa das minorias, mas quando entra em pauta auditoria da dívida, privilégio dos bancos, remuneração da sobra de caixa, independência do Banco Central, esse pessoal é mais liberal do que os nazistas. Você concorda? Claro. Então, nós estamos vivendo uma esquizofrenia, tá? Que
fica aí numa enganação da população, Panunzi. E aqui nessa TV Democracia, onde a gente tem espaço para falar isso. Porque na outra mídia, alguns assuntos não entram. Por exemplo, a questionar essa semana, independência do Banco Central. Aí, um amigo nosso questionou nas nossas redes. Mas na mídia eu não vejo ninguém falando contra. Até o pessoal da esquerda que fala na mídia está favorável à independência do Banco Central. Aí eu falei, claro, a mídia não abre espaço para o contraponto. Você viu alguém falando contra a reforma da Previdência ano passado? Quando a PEC 6 estava para ser votada? Tinha veículos de mídia, inclusive, pedindo assim, ó, se você tem um vídeo aí contra a reforma da Previdência, manda para a gente. Quer dizer, já anunciava, só vamos publicar se for contra a reforma da Previdência. Agora, no caso da independência do Banco Central, o discurso é assim, o Banco Central tem que ficar independente do poder político. Quando é que o poder político teve alguma interferência no Banco Central? Quem manda? Eu queria saber, por exemplo... O Banco Central são os bancos e agora querem sacramentar isso. Vai ficar... E isso eu quero lembrar, Maria Lúcia, que durante os governos petistas, o Banco Central sempre foi lugar de banqueiro também. Quer dizer, eles nunca saíram de lá. Nunca ouvi falar que um líder bolchevique tenha tido assento no Conselho Monetário Nacional, nem das diretorias do Banco Central. É tudo funcionário de banco, não é não? O cara sai daqui, ó, de pertinho da minha casa, aqui da Vila Nova Conceição, e vai lá representar interesse de banco. Quer dizer, mais autonomia para banqueiro continuar mandando a gente sem limite, não é isso? Exatamente, e vem aqui no Cassino de Vinha del Mar gastar o dinheiro que ele ganha lá. E vou aproveitar e mandar um abraço para a Edilene Silva, que falou, bom dia, deem like, compartilhem e divulguem a TV Democracia. Obrigado, Edilene. E Maria Lúcia, por favor, fale dos meus vizinhos aqui do Cassino de Vinha del Mar, que eles vêm aqui gastar o dinheiro que eles ganham no Brasil. Sim, o Brasil está virando o próprio cassino, Vitor. Não sei se você viu esses dias o anúncio de dezenas de bilhões que o pessoal do Banco Safra mandou para o exterior, tudo isento de tributo. Eu moro no Chile, eu estou um pouco afastado, eu estou aqui no Chile, mas não é incrível, porque se você considerar quanto que o Guedes já deu para os bancos no começo da pandemia, esse tipo de isenção, ele faz parte dessa lógica liberalista que acaba tirando os recursos da nação, a tributação, que é a que paga uma reforma da Previdência. Não tem saída. Exato. Vitor, foi ótimo você ter lembrado disso, porque no primeiro dia útil da pandemia, dia 23 de março, o Banco Central, que está ali junto com o Guedes, né, no Ministério da Economia, o Banco Central é ligado ao Ministério da Economia, e se ficar independente, vai virar um órgão autônomo, vai agir por conta própria, ele mesmo vai fazer suas normas, ele vai mandar em si, e nenhum poder vai poder falar nada, tá? Ele mesmo vai fazer suas normas. Mas o que aconteceu no primeiro dia da pandemia? O Banco Central deu um pacote para os bancos de 1,2 trilhão de reais para que os bancos emprestassem às empresas, porque de uma hora para outra as empresas tiveram que fechar e elas tinham que continuar pagando seus fornecedores, elas tinham que continuar pagando seus empregados. Então, o Banco Central liberou liquidez, 1,2 trilhão para os bancos fazerem isso. Só que os bancos não fizeram. Eles não emprestaram. Deixaram as empresas quebrar. Em abril, 600 mil empresas já tinham fechado as portas. Em vez deles serem punidos, o que aconteceu? Aquela bolada daquele pacote que foi sendo liberado aos poucos, tá? Não foi 1,2 trilhão de uma vez, mas foi 300 bilhões, 400 bilhões, foi sendo liberada a bolada. Aquele dinheiro ficou no caixa dos bancos, porque eles não emprestaram, concorda? E o que acontece aqui no Brasil? O Banco Central remunera diariamente esse dinheiro que sobra no caixa dos bancos. Não tem previsão legal para isso. Como é que o Banco Central remunera? Ele entrega
títulos da dívida pública para os bancos. Entrega, não vende não, tá? Pega o título e fala, banco, fica aqui com esses títulos, enquanto eu fico aqui com o depósito da sua sobra de caixa. À medida em que os bancos estão com esses títulos, eles recebem juros diariamente. Isso aí ficou muito escancarado agora, por quê? Como a bolada dada aos bancos foi muito grande, o volume dessas operações que remunera diariamente os bancos passou de 1 trilhão no início do ano para 1 trilhão e 600 bilhões agora em agosto. Cresceu 600 bilhões durante esse ano, o primeiro semestre, em plena pandemia. E a dívida bruta do governo geral cresceu, nesse mesmo período, pouco mais de 700 bilhões. Então, raciocinem comigo. A dívida bruta cresceu 700 bilhões nesse período do início do ano. E as compromissadas que remuneram os bancos e que usam título para fazer essa remuneração, cresceu 600 bilhões. Um cresceu pouco mais de 700, o outro cresceu 600. Onde é que está o problema do crescimento da dívida aqui no Brasil? Exato. Está aí. Está aí. E aí, o que esse governo Guedes falam? A dívida está explodindo. Por causa do auxílio emergencial e jogam a culpa onde não existe. Não, e por causa do funcionário público que ganha 3 mil reais. Que está sendo pago, Gina, o auxílio, desculpa, Mali, o auxílio emergencial está sendo pago com dinheiro que já estava na conta única do Tesouro. Nós tínhamos 1,5 trilhão lá, agora tem 1 trilhão. Por quê? É de lá que está saindo o dinheiro que já estava em caixa na conta única do Tesouro, é que está pagando o auxílio emergencial. Mas como não existe auditoria nesse país, como as banqueiro pessoas... manda, faz e desfaz? Oi? Como o banqueiro faz e desfaz, né? Exatamente. Então, qualquer discurso cola. O relatório do projeto 3877 de 2020, de autoria do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Do PT. Tem que dizer, porque nesse momento, Mali, Vitor, todos que nos ouvem, a militância do PT está na rua, fazendo campanha nas eleições municipais, correndo risco de contrair Covid, lutando, tá? E liderança do partido lá no Senado vai lá e apresenta uma porcaria dessa, PL 3877/2020, para dar um jeitinho e continuar remunerando a sobra de caixa dos bancos, porém, sem usar título da dívida pública. Qual é a mágica? O projeto desse senador, Rogério Carvalho, PT Sergipe, cria uma figura do depósito voluntário remunerado. O que é isso? Vai virar lei o Banco Central remunerar a sobra de caixa dos bancos. Vai virar lei, vai ter que remunerar. O que o banco depositar lá voluntariamente, virou lei. O Banco Central vai ter que remunerar, se esse projeto for aprovado. E não vai mais precisar usar título da dívida. Por quê? Porque ficou escancarado. Maria Lúcia, agora... Aliás, a gente quer ouvir o senador Roberto para ele explicar isso, né? Por que ele está legislando dessa forma? Exatamente. Alguma explicação deve ter. Exatamente. Sabe o que eles dizem? Primeiro, que o volume de compromissadas cresceu muito e está impactando a dívida. Sim. Está na cara. E é ilegal. Então, ele vai dar um jeitinho para isso? Outra coisa errada que dizem, que o governo está tomando várias medidas para contornar a crise. E que essa seria mais uma medida. Só que essa medida aprofunda a crise.
Eu pergunto a vocês, se o Banco Central não remunerasse esse dinheiro que sobra no caixa dos bancos, os bancos iam ficar com essa bolada que chegou em 1 trilhão e 600 em agosto. Foi o último dado divulgado. Só no fim desse mês de outubro é que vão divulgar setembro. Então, lá em agosto, já tinha 1 trilhão e 600. Vai aumentar. Porque a bolada está sendo liberada aos poucos. Se essa bolada tivesse no banco, se o Banco Central não estivesse remunerando, vocês acham que os bancos iam se dar ao luxo de pedir o juro de mercado indecente que eles pedem? Eles pedem esse juro de mercado indecente que as empresas não dão conta de pagar, as pessoas não, as famílias estão aí desesperadas, não dão conta de pagar. Por que eles pedem esse juro indecente? Porque eles têm a certeza da remuneração diária lá no Banco Central. E isso impacta negativamente toda a economia, porque a maioria das empresas quebra por causa disso. E a maioria... Desculpa, deixa eu só trazer um exemplo. A gente fica falando mal do Brasil, mas eu tenho que trazer um exemplo do Chile. Aqui no Chile, por exemplo, teve um empresário chamado Júlio Ponce Lerou. Ele foi condenado a uma multa por corrupção de 62 milhões de dólares. E você sabe quanto que a Corte Suprema do Chile reduziu? Para 3 milhões de dólares. Ele ganhou, só com o esquema de corrupção dele, e a multa, quer dizer, se você pegar a corrupção dele foi de 50 milhões de dólares, ele foi multado em 60. Com essa redução para 3, ele saiu com 47 milhões de dólares no bolso. Então, a gente tem que reclamar mesmo. O Brasil está muito ruim, mas a direita toda está ruim, porque isso daí aconteceu num governo do Chile que permitiu que o cara ganhasse quase 50 milhões de dólares com multas. Você imagina, tirar 50 milhões de dólares no bolso. A multa foi menor do que o valor que ele ganhou com a corrupção. Olha, é lamentável. Agora, se a sociedade não tomar conhecimento disso e pressionar, não é? Essas questões, as pessoas que estão nos ouvindo têm que se interessar por essas questões financeiras. Nós temos que derrubar o mito de que essas questões financeiras, essas operações que acontecem aí na política monetária do Banco Central, que acontecem aí nos esquemas da dívida, nos mecanismos que criam dívida para o povo pagar, mas o dinheiro vaza diretamente para o mercado financeiro, isso tem que ser popularizado. Porque senão, em vez de interromper esses mecanismos, olha aí, esse projeto 3877 vai dar um jeitinho para legalizar o mecanismo. E o orçamento continua sendo sangrado, porque o dinheiro para remunerar os bancos sai do orçamento, passa pelo Banco Central e é transferido para os bancos. O Banco Central é uma correia de transmissão disso aí. E por isso que quer ficar independente. Tá? Para tomar conta de vez do dinheiro do país. Não é? Se a população não se interessar por isso, não tem saída, Vitor. Isso aí, quem está no poder está comprometido com isso. E a força, a mobilização tem que vir da base da sociedade. E nós não podemos ficar aí embarcando, né, nessas coisas. Todo dia é uma coisa assim, ilógica, que fica todo mundo ali replicando, rede social lotada das coisas que não vão dar em nada. E esses temas que vão aí, que estão atrelados a uma despesa aqui no Brasil de centenas de bilhões por ano, são centenas de bilhões por ano, é dinheiro que daria para dobrar o investimento em educação pública, em saúde pública. Maria Lúcia, deixa eu te perguntar, nessa história toda, o PL 3877, por exemplo, o que mais me causa estranheza não é nem a proposta em si, é o autor. Eu queria saber como é que você enxerga um senador petista apresentando uma proposta tão desbragadamente a favor da banca brasileira.
não dá para entender, Panunzio, a não ser que isso aí esteja atrelado a acordos, entendeu? Porque, olha, essa questão partidária no Brasil, ela virou um balaio de gatos. Em vários municípios, tem alianças aí de PT com o DEM, com o PSDB, até com o PSL. Então, sabe, essa questão partidária, o povo precisa abrir os olhos. Porque é como eu falei em determinado momento, tem muita gente que se diz de esquerda, enquanto está ali fazendo discurso bonito de direitos humanos, de defesa de minorias e etc. Mas, quando chega o debate das finanças, que é onde a gente tem que realmente se posicionar, de que lado está? Está do lado do capital ou está do lado da classe trabalhadora? Porque só tem esses dois lados. Não existe 40 lados, como tem 40 partidos aqui no Brasil. Não existem 40 lados. Existe o lado do grande capital e o lado da classe trabalhadora. De que lado estamos? Então, aí é que está. Então, tem muita gente lá, sou esquerda, mas na hora que chega na hora de discutir ali o grande privilégio do capital, a tributação da distribuição de lucros, a tributação dessas remessas para o exterior, como agora Banco Safra, Banco Safra não, banqueiros do Banco Safra fizeram, tá? Isso aí não, que isso, né? Aí não discute. Então, peraí, de que lado que tá? Tá na hora de cair todas as máscaras para a gente virar o jogo, porque senão a gente vai ficar aí mais 500 anos. Já tem 500 anos que esse roubo acontece aqui nesse rico país. A gente está convidando o Rogério Carvalho, ontem a gente já tentou, vamos ver se ele vem aqui no Tertúlia para explicar isso, por que ele quer que seja lei remunerar a sobra de caixa de banco. Vamos ver se ele vai vir. E, professora, a senhora acredita que esse projeto vai ser aprovado? Quase foi. Já tinha acordo. O líder do governo, Bolsonaro, é preciso dizer quem que anunciou, para que o povo abra os olhos que tipo de aliança que tem acontecido, enquanto fica todo mundo ainda acreditando que existe partido. Partido é tudo partido, gente. Olha, só para que não reste dúvida nenhuma da intenção do senador Rogério Carvalho, vou ler para vocês aqui, vou mostrar o projeto dele. É curtinho, olha, são só esses 3 parágrafos aqui. Diz o seguinte, olha, projeto de lei 3877/2020, o número não está aqui, porque isso aqui é o momento do protocolo. Dispõe sobre o acolhimento pelo Banco Central de depósitos voluntários à vista ou a prazo das instituições financeiras. Portanto, é apenas para banco, tá? Desde o princípio. O Congresso Nacional decreta: fica o Banco do Brasil, o Banco Central do Brasil autorizado a acolher depósitos voluntários à vista ou a prazo das instituições financeiras. Parágrafo único. As remunerações dos depósitos referidos do CAPT, depósitos voluntários, né, serão estabelecidas pelo Banco Central do Brasil de acordo com os respectivos prazos e não poderão ser maiores do que os juros pagos pelo Tesouro Nacional a títulos com maturidade equivalente à dos referidos. Ou seja, está autorizando sim aqui, legalizando o pagamento, né, de juros por esses títulos aí, oriundos de depósitos voluntários. Artigo 2º. O Banco Central do Brasil apresentará nas audiências públicas ordinárias junto à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado relatórios evidenciando os níveis de liquidez da economia e a necessidade de acolhimento dos depósitos previstos no artigo 1º e ainda a evolução dos títulos do Tesouro Nacional na carteira do Banco Central do Brasil, discriminando títulos livres e títulos que lastreiam operações compromissadas, etc, etc. Essa lei entra na... É só isso. Não há dúvida de que isso aqui foi feito sob encomenda para dar dinheiro para banqueiro, né, Maria Lúcia? Não há como fechar os olhos e falar, não, o senador estava enganado. Não, ele sabe. Vai beneficiar o sindicato, quer dizer, ele, óbvio, está trabalhando para banqueiro, não há dúvida. Exato. Panunzio, eu queria acrescentar que essa não é a primeira tentativa, tá? A primeira tentativa de criar a figura do depósito voluntário remunerado veio em 2017. Por quê? Até então, a desculpa
dessa operação compromissada que vinha já no patamar de 1 trilhão desde final de 2015, quando fabricaram a crise. Então, vinha lá 1 trilhão de operação compromissada. Operação compromissada é essa, que o Banco Central aceita o depósito e o Banco Central entrega título e remunera. Qual que era a desculpa do Banco Central para enxugar essa bolada de 1 trilhão? Em plena crise, 2015, o PIB caiu 3,5%, 2016 mais 3,5%, 7% de encolhimento do PIB 2 anos seguidos, e o Banco Central retendo moeda. A desculpa era, tem que segurar a inflação. Enquanto que a inflação aqui no Brasil não tem absolutamente nada a ver com volume de moeda. Tem estudos do próprio Banco Central que falam, a inflação aqui no Brasil decorre de aumento do preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, dos alimentos, por política agrícola errada que privilegia o agrobusiness e porque os preços administrados não são administrados, né? Sobem loucamente. Isso que produz inflação. Aí vem o Banco Central e enxuga esse trilhão e fala, é para controlar a inflação. Mentira. Aí, o que aconteceu em 2017? Na esteira da crise, castigaram tanta economia brasileira, tanta empresa quebrou, que apesar do aumento dos preços administrados, a inflação com a recessão caiu. O IGP, Índice Geral de Preços, em 2017, chegou a ficar negativo. Então, se fosse verdade que o Banco Central tinha que segurar essa bolada para não deixar a inflação explodir, o que teria que ter acontecido com a compromissada? Teria que ter caído, porque a inflação, o IGP ficou negativo. E qual foi o comportamento das compromissadas nessa circunstância? Em vez de cair, como seria a lógica, se fosse verdade o argumento, bateu recorde. Em outubro de 2017, essas operações chegaram a quase 1 trilhão 290 bilhões. E justamente naquele período, eu participei de um seminário dentro do Ministério Público de São Paulo, no auditório do Ministério Público de São Paulo. Num debate em que estava do meu lado um ex-diretor do Banco Central. E lá, ao vivo, lá para todo mundo, eu comentei isso e falei, o senhor concorda? Olhando bem para ele. O senhor concorda que o Banco Central ficou nu? Que o argumento de que tem que enxugar mais de 1 trilhão de reais para não deixar a inflação subir, na hora que a inflação despenca, enxuga mais ainda? Não dá, né? Tá descaradamente desmascarado o argumento. Ele ficou vermelho, não falou nada. Em seguida, o Banco Central apresentou à Câmara o projeto 9248 de 2017. Você pode acessar aí, Panunzio. É um artigo só. Fica criado o depósito voluntário remunerado. É um artigo só também. Professora, desculpe, eu vou fazer só um comentário. Primeiro falar com a Débora, que ela disse que o problema não são só os banqueiros internos, o mundo precisa enfrentar a OMC. Débora, até esse ano, era um brasileiro que estava a OMC, e a OMC foi literalmente, perdeu o poder porque o Trump não quis, porque os Estados Unidos retiraram toda e qualquer representatividade da OMC no campo da economia internacional. Segundo, falar do Cadu Lacerda, que diz que mais feio que dinheiro na cueca é dinheiro direto no cofre. Bom, aí estamos concordando com você, Cadu. E a última, professora, uma pergunta. Todas essas políticas, como também a venda dos bilhões de dívida pública para o BTG Pactual, que fez o ministro, existe alguma maneira de responsabilizar os tomadores de decisão? Existe alguma maneira de punir quem nos expõe desse jeito à economia brasileira? Lógico, Vitor. Os órgãos de controle existem para isso. Tribunal de Contas da União, dos Estados,
alguns municípios também têm, não são todos os municípios que têm, mas alguns têm, Ministério Público de Contas, Controladoria Geral da União e o próprio Congresso Nacional, que tem o poder de fiscalizar o Executivo. Agora, eu te pergunto, quem é que está exigindo essa operação, por exemplo, que o Banco do Brasil vendeu papel, 3 bilhões de papel podre por 370 milhões? Um deságio de quase 90%. Agora, que papéis eram esses? Se o Banco do Brasil considerou que ele, com essa mega estrutura, não tem como cobrar, como é que o BTG, um banco aí, não vou nem falar, mas o seu ex-presidente já teve até preso, o André Esteves já foi para a cadeia. Não vou nem falar que é o Pactual. Não vou nem falar que é o Pactual. Não, e que o Paulo Guedes fundou, né, gente? Deixa eu falar, gente. Olha só. Precisamos interromper a entrevista da Maria Lúcia, porque é sempre um prazer ouvir ela, a gente esquece o tempo. E o tempo vai passando, nós estamos esquecendo a nossa próxima entrevistada. Maria Lúcia, a gente continua na próxima, tá bom? Ok, mas olha, fica aqui o chamado, acessem as redes da Auditoria Cidadã, ajudem a pressionar para barrar essa independência do Banco Central, que é privatização, gente, é sacramentar o comando dos banqueiros, tá? Acesse as nossas redes para mobilizar contra esse 3877, contra a independência do Banco Central e para virar o jogo. Gratidão enorme, TV Democracia. Ótimo dia. A gente que agradece. Obrigada. Nós gratos. Obrigado, Maria Lúcia. Sempre um prazer conversar com ela, né?